Você já ouviu falar na gramática gerativa do Noam Chomsky? Neste vídeo eu vou apresentar os fundamentos teóricos da gramática gerativa do Noam Chomsky. Eu sou o professor José Roberto. Bem, então inicialmente é preciso contextualizar que nos anos 30 e 40 a principal teoria em voga no contexto acadêmico era a teoria behaviorista, que defendia que nós, os seres humanos, somos determinados pelos comportamentos e a máxima pelos estímulos e as respostas. As nossas respostas dependem de estímulo externo. Aquela famosa frase, né? Ação, reação, estímulo, resposta. E um dos principais proponentes dessa teoria foi o americano B.F. Skinner. E no campo da linguística, quem adotou essa máxima e essa teoria no campo dos estudos linguísticos foi também um teórico denominado Leonard Bloomfield. E o Leonard Bloomfield, no seu livro Language, ele reforça essa máxima, né, de que a língua é um conjunto de hábitos e que é dependente de estímulos externos. Mas o Noam Chomsky, que é um teórico que vai se notabilizar a partir dos anos 40 e principalmente nos anos 50, ele vai frontalmente contra essa teoria ao argumentar que a língua é independente de estímulo. E ao fazer essa afirmação, o Chomsky está propondo que os seres humanos tem um dispositivo inato para a linguagem. Daí o Chomsky ser considerado um inatista. Isso porque a partir dele, ou a partir da teoria dele, há o argumento de que o ser humano já nasce disposto para a linguagem. Isso ele deixou muito claro no livro Syntactic Structures, Estruturas Sintáticas, que foi publicado em 1957. O Chomsky também foi amplamente criticado por uma frase que ele escreveu ainda nos anos iniciais da formação da sua teoria, ao propor um falante ouvinte ideal situado numa comunidade linguística completamente homogênea. Algumas pessoas criticam o Chomsky por causa dessa declaração dele, mas é preciso que ela seja contextualizada. Isso porque o Chomsky, enquanto teórico, ele se embasa num pressuposto ou numa epistemologia filosoficamente denominada de racionalista. E o racionalismo defende que os nossos conhecimentos partem da nossa cognição e da nossa própria capacidade interna e a capacidade de racionalizar. E Chomsky, por esse modo, ele também recebeu influência de teóricos como o filósofo Platão, que é considerado um racionalista, bem como René Descartes, que também é considerado um racionalista. O Chomsky, ele se inscreve nesses paradigmas, nesses modelos epistemológicos e deixa isso muito bem claro no livro que ele escreveu intitulado Language and Mind, que foi traduzido para português com o mesmo título, Linguagem e Mente. Então, é preciso que a gente situe o gerativismo nesse contexto, entenda o papel do Chomsky na crítica que ele faz ao Leonard Bloomfield, principalmente, ainda que indiretamente, a própria crítica que ele faz também ao Skinner, ao propor que a língua deveria ser interpretada não como um condicionamento social, como esses teóricos defendiam, como algo dependente de um estímulo externo. Muito pelo contrário, ele defende que a língua é um componente ou um dispositivo inato, que ele vai denominar de competência, que vai associar uma faculdade da linguagem e que posteriormente, nos seus escritos mais recentes, ele vai denominar de língua I, ou uma espécie de língua interna. Então, o gerativismo de Chomsky é um argumento em prol de uma gramática, daí entender esse conceito de gramática, nós já
tecemos alguns comentários aqui sobre o conceito de gramática normativa, aquela gramática prescritiva que impõe regras, uma gramática descritiva que descreve os elementos de uma língua, e agora surge com o gerativismo do Chomsky a gramática gerativa, que é uma gramática que se propõe a explicar as bases, os fundamentos racionais da língua. Então, Chomsky, ele diz que uma língua, abre aspas, consideraria a língua como um conjunto finito ou infinito de sentenças. Então, olha aí a linguagem matemática, o Chomsky é filósofo, também matemático, e ele se utiliza dessa concepção dos conjuntos para conceber a língua como um conjunto repleto de regras, de equações matemáticas, por assim dizer, que são capazes de produzir frases. Daí o nome gerativismo. E essa seria uma capacidade humana para criar frases, resultante de um componente inato, uma capacidade genética interna ao organismo humano. Então, daí o gerativismo do Chomsky se aproxima muito mais de uma biolinguística, diferentemente de uma sociolinguística. Então, às vezes, algumas pessoas criticam o Chomsky a partir de um paradigma sociolinguístico, mas o Chomsky não está interessado nessas questões do ponto de vista epistemológico do seu recorte que ele faz para os estudos linguísticos. Então, ele chama essa disposição inata de faculdade da linguagem, também chama de competência, né? Também chama de língua interna. E aí, segundo ele, o objetivo do linguista, a função do linguista seria, portanto, argumenta o Chomsky, a partir da linguística gerativa ou da gramática gerativa. O objetivo do linguista seria construir um modelo teórico capaz de explicar a natureza e o funcionamento dessa faculdade. O que é que faz com que os seres humanos sejam capazes de produzir frases. E um dos aspectos mais importantes da mente humana, segundo ele. Bem, você gostou desse vídeo? Se gostou, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, tá? E o que é que você achou da teoria gerativa do Noam Chomsky? Se for o caso, aí comente, deixe o seu comentário aí no vídeo e até o nosso próximo encontro. Tchau!